Muita informação, né? João 14. Versículo 1. Por que nós estamos aqui essa noite? Por que nós estamos aqui essa noite? Por causa de uma ideia. Por isso que você está aqui. Por causa de uma ideia. A ideia de Deus. Então, eu queria falar sobre isso essa noite. Nós estamos aqui por causa de uma ideia. O culto de domingo, você não vem ao culto para você buscar pela sua semana. Você vem ao culto de domingo para você agradecer pelo que você já viveu. Então, se você está aqui hoje, é porque você já viveu uma semana em Deus. Você não veio buscar, não. O Shabá, que é da sexta-feira, né, dos judeus, era o agradecimento pela semana que eles viveram. Então, o culto de domingo, irmãos, ele sela, sabe, a nossa fidelidade ao Senhor. O culto de domingo, é quando você vem com gratidão, agradecer pelo que você já viveu, pelo livramento, pela luta, pelos problemas, mas você permaneceu de pé. Amém? Então, Jesus começa assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Até aqui. Olha que interessante aqui, essa palavra, irmãos. Vamos imaginar Jesus. Jesus deixa a sua glória, tá? Ele tinha uma glória, ele esvaziou-se da sua glória, deixou tudo que ele tinha, e ele veio para o resgate do homem, para poder salvar o homem. O homem estava perdido, então o Senhor Jesus teve que deixar a sua glória e veio para a terra para nos resgatar. E Jesus escolheu algumas pessoas, e dentre elas estava Tomé e Filipe. E Jesus começa a falar: olha, está chegando o final, o tempo eu estar aqui com vocês está terminando, e vocês já aprenderam. Jesus conversando com eles: eu vou para o Pai, tudo. De repente, irmãos, eles pegam todos os ensinamentos de Jesus, e abre-se, sabe o ralinho de banheiro, não tem aquela coisa para você fechar, né, à noite por causa de inseto? Eles abrem o ralinho e jogam todos os ensinamentos de Jesus ralo abaixo, porque eles olham para Jesus e eles falam assim, olha o que Tomé fala: Senhor, não sabemos para onde vais. Aí Jesus fala assim: olha, se vocês tivessem me conhecido. Olha que interessante, irmãos, eles andavam com Jesus, eles comiam com Jesus, eles eram os apóstolos de Jesus, e Jesus vem agora e fala: vocês não me conhecem. Não é interessante? Imagina a ideia de Jesus aqui. Imagina você, aqui é bom, né? Porque MDA, você quer passar uma ideia, né? Meu desespero aumentou, né? Eu já fiquei, meu discípulo amado, você quer passar uma ideia, mas de repente tudo o que você está ensinando, você gastando tempo, de repente você olha e fala assim: peraí, você não aprendeu nada do que eu te ensinei? Foi mais ou menos isso, o sentimento de Jesus. Aí, para piorar a situação,
Pedro fala, o Filipe fala, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Irmãos, aí Jesus fala, peraí, o que vocês estavam aprendendo? Aonde vocês estavam? Porque tudo que eu estou ensinando, parece que vocês não aprenderam nada. Então, esse, irmãos, é o cuidado que nós precisamos ter. Por quê? Senão vai chegar o grande dia, aqui estava chegando o grande dia. Sim ou não? Jesus, irmãos, estava falando, olha, eu estou indo para o Pai, eu vou preparar um lugar para vocês, então agora, o que vocês aprenderam? Aí eles falam, tipo, nada, não aprendemos nada. Então nós precisamos tomar o cuidado, por quê? Porque Jesus está agora para voltar, para buscar a sua igreja, amém? Amém. E se eu e você não tomar cuidado, pode ser que nós não tenhamos aprendido nada. Se os apóstolos não tinham aprendido, então eu preciso, para me analisar, sim ou não? Agora, vamos para Isaías 6. Quem assistiu aquele filme Madagascar? Eu assisti, vamos tirar a feitiçaria dele, eu assisti também. Aquele filme ensina uma lição para nós. Os animais, eles tiveram uma grande ideia. Eles viviam no zoológico, mas eles não estavam felizes no zoológico. Então eles queriam conhecer a selva, certo? O Alex, né, foi para a selva também. Quando chegou na selva, qual foi o problema do Alex? Ele não tinha comida. Ele não tinha comida. Todos os outros animais tinham comida, menos o Alex. Então, o que eu entendo com isso? O Alex, ele olha para o Martin e ele faz o quê? Vai para lá, porque a minha natureza está me revelando quem eu sou, e eu vou te atacar. Ele era amigo do Martin, mas a sua natureza estava o revelando quem ele era. O que eu entendo com isso? Se eu me afastar da cruz, a minha natureza vai me dominar, e ela vai querer mostrar quem eu sou. Por isso que eu preciso estar na cruz. Não se afaste da cruz, porque senão você vai se conhecer. Se nós nos afastarmos da cruz, irmãos, nós vamos revelar quem nós somos de verdade. Por quê? Porque pela cruz, Ele nos resgatou. Amém? Pela cruz, Ele foi capaz de apagar os nossos pecados. E a cruz, irmãos, ela amortece a nossa natureza pecaminosa. A cruz tem esse poder. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as bases de suas vestes enchiam o templo. Capítulo 6, versículo 2 de Isaías. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então
um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vocês lembram que eu falei da ideia de Jesus? Lembra? Os últimos dias ali, os últimos momentos de Jesus na terra, em Marcos 16:15, ele chama os seus discípulos, e ele faz o quê? E ele dá uma ordem para eles: ide por todo mundo, e pregai o Evangelho. Foi uma ordem, não é uma sugestão. Por que ele deu essa ordem? Olha, vocês foram alcançados, eu resgatei vocês, mas agora vocês precisam fazer discípulos. Mas veja que aí tem um outro versículo que diz: em Jerusalém, em Samaria, toda a Judéia e os confins da terra. Aí inventaram, veja bem que interessante, inventaram que é, primeiro em Jerusalém, depois em Samaria, depois na Judéia, ou na Judéia e depois os confins da terra. Só que isso não existe. É tudo ao mesmo tempo. Da mesma forma que eu fui alcançado, da mesma forma que você foi alcançado, nós precisamos agora passar a ideia de Jesus, porque Ele não está mais aqui. Quem está aqui agora é você. Irmãos, e se eu pego uma ideia, e eu paro essa ideia em mim, essa ideia teve morte, não teve sucesso. Se você criar alguma coisa só para você, que sentido vai ter? Só para você se beneficiar? Isso chama talvez egoísmo, certo? O Abe esteve conosco lá, o pastor Abe. Ele disse assim: olha, Deus deu para mim, mas eu entendi que era para mim passar a ideia. E hoje, irmãos, a ideia dele está no mundo todo quase, ou está em parte do mundo. Por quê? Porque ele acreditou na ideia. Por que nós não passamos a ideia de Jesus? Porque nós não acreditamos na ideia de Jesus. Porque se eu acreditar, eu vou fazer. Você já teve alguma ideia que você não acreditou e de repente você vê sua ideia em algum lugar? Eu já tive. Entendeu? Então, se a ideia dele está parando em mim, eu estou matando a ideia dele. Eu estou fazendo como os discípulos lá no começo. Aí aqui, vem o Isaías, tem uma revelação, tem uma visão de Deus. Só que a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos... O que eu entendo com isso? Quanto mais eu me aproximo dele, mais ele mostra quem eu sou. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É impossível você ser liberto se você não conhecer a sua verdade. A verdade dele, ela é um espelho para mostrar a sua verdade. Entendeu? A verdade de Jesus, ela é um espelho. Veja que o Isaías, ele pega e fala assim: ai de mim. O ai de Isaías é um ai de acusação. Ai de mim, porque eu estou perdido, porque eu sou um homem de impuros lábios. Ele vê o Senhor, quanto mais você vai se aproximando de Jesus, Ele vai te revelando quem você é. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que ela vai libertar? Porque você vai se conhecer. Quanto mais nós vamos nos conhecendo, irmãos, mais Ele vai revelando para nós quem nós somos. Então você vai deixando para trás. Por quê? Aqueles que permanecem com Ele, é impossível não ser liberto.
Por quê? Os que não querem vão embora. Por isso que a verdade te liberta. Porque ela te revela. Entendeu? A verdade te revela. Aí, me chama a atenção que o pilar, como chama? O batente ali, né, da porta, começou a tremer. Essa é a presença de Deus, irmãos. A presença de Deus, ela precisa causar alguma coisa em você. Se a presença de Deus não consegue causar nada em você, tem alguma coisa errada com você. Você precisa ser impactado pela presença de Deus. Você não pode admitir você ser a mesma pessoa após a presença de Deus. Não tem como. Como que você vai admitir, sabe? Você vê Deus, você tem experiências com Deus, e você voltar para a sua vida pecaminosa. É impossível. Isso significa que eu não encontrei Jesus. Você pode ver que várias vezes, irmãos, Jesus, ele nunca chamou Pedro de Pedro. Jesus sempre mostrava para Pedro quem ele era. Pedro significa rocha, Simão significa instabilidade ou poeira. Então Jesus sempre falava, instabilidade que pode se tornar rocha. Sempre Jesus o cutucava. Pedro, sempre, irmãos, Pedro, ele queria ir além do que ele podia. Sempre. Sempre. Mas por quê? Porque a presença de Deus o atraía. A presença de Jesus o atraía. Todo o tempo, irmãos, que Pedro ficou com Jesus, Pedro não se converteu. Todo o tempo. Você pode ver Jesus ensinando isso. Teve uma hora que Jesus olha para Pedro e Jesus fala assim, Pedro, quando você se converter, meu Deus, ajuda os teus irmãos. O que eu entendo com isso? Jesus chama o Pedro e fala assim, Pedro, dá uma olhada para todo mundo. Você vai ficar muito bom. Você não é ainda. Você pensa que você é. Mas você não é. Então, quando você ficar bom, ajuda todo mundo. Aí tem uma outra vez que o Pedro, ele pega e ele fala assim, é o Senhor mesmo? Então manda eu ir aí. A presença dele precisa te atrair, mesmo que você não é. Você está lutando, você está caindo, você está caindo, mas você está lá. Você está lá, você precisa permanecer. Irmãos, Pedro, ele não conseguia firmar a rocha que ele seria, mas ele estava lá. Ele estava lá. Voltando aqui para Isaías, quando Isaías é tocado por Deus, um anjo sai, tira com uma espada uma brasa do altar. O que eu entendo com isso? Tudo que você precisa está no altar. Você precisa ter um altar. Tudo o que você precisa está no altar. As suas necessidades vão ser solucionadas no altar. É no altar. Isaías agora, irmãos, ele começa a ouvir um diálogo de Deus. E você vê que aqui não é uma pessoa, ele fala assim, ó, quem há de ir por nós? Tem mais de uma pessoa lá. Quem há de ir por nós? O que é isso aqui, irmãos? Isaías conseguiu ouvir o grito de Deus. O grito de Deus entrou em Isaías. E veja que ele fala, olha, depois disso ouvi a voz do Senhor, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Você vê Deus convidando Isaías aqui? Não, Deus não convida Isaías. Só que Isaías agora, ele tinha sido tocado por Deus.
Quando nós somos tocados por Deus, nós não precisamos de convite. Entendeu? Você é tocado por Deus, você não precisa de convite. Você quer ser o primeiro da fila. Veja bem, quando Pedro, todo o tempo de Pedro, tá? Jesus não tinha conseguido. Ele não tinha se convertido. Mas quando, irmãos, quando ele se converte, o Pedro vem, conta-se a história que o Pedro estava fugindo, tá? Olha até então, irmãos. Jesus já tinha subido e o Pedro estava fugindo. Chegaram para Pedro e falaram: Pedro, eles estão vindo aí e vão te matar. John Fox fala isso no seu livro. Aí o Pedro começa a sair pela cidade. Quando ele chega no portão da cidade, ele vê Jesus vindo. Ele fala: Senhor, o que o senhor está fazendo aqui? Aí Jesus fala para ele: eu vim para ser crucificado. Aí ele se converte. Aí ele volta e ele fala: me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como ele. Então, o grito de Deus precisa entrar nos nossos ouvidos. Enquanto o grito de Deus não entrar em nós, nós não vamos querer a ideia de Jesus. A ideia de Jesus sempre foi o quê? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Por quê? Voltamos para João 14. Porque eu estou indo preparar-vos lugar. E quando eu voltar, eu quero levar vocês comigo. Aí você pode ir lá para a parábola dos talentos. A um ele deu 5, a um ele deu 2, e a um ele deu 1. O que tinha 5 fez 10, o que tinha 2 fez 4, o que tinha 1 fez o quê? Nada. Então fala assim: não fazer nada, repete comigo, não fazer nada, é um problema. Ele só não fez, irmãos. Ele não perdeu, ele não estragou, ele só não fez. Não fazer nada é um problema. Por quê? Como ele deixou de fazer, quando o seu Senhor chegou, o que aconteceu? Apartai-vos de mim, servo mau e infiel. Ele só não fez. Então, eu preciso fazer alguma coisa. Amém? Eu preciso fazer alguma coisa. A ideia de Jesus precisa entrar em mim, irmãos. E eu preciso fazer alguma coisa, desesperar. Por quê? Porque ele vai voltar e ele vai nos levar para o céu. Eu estava orando esses dias, o ano passado eu acho, e o Senhor me disse uma coisa: existem muitas pessoas dentro das nossas igrejas de uma forma em geral, eu viajo bastante, então, que elas não querem ir para o céu, elas só não querem ir para o inferno. Deus me disse isso, vou repetir para você ouvir. Existem muitas pessoas que não querem ir para o céu, elas só não querem ir para o inferno. Então, falaram para elas que se elas virem a igreja, elas não vão para o inferno. Então elas estão no nosso meio também. Um dia eu estava em Salvador, na Bahia, e um amigo meu ligou para uma livraria, e ele falou assim: você tem a Bíblia tal? A pessoa disse: tenho. Guarda para mim até as 4 horas, que eu vou buscar. Aí ele parou, ele falou assim: mas se Jesus voltar, eu não vou buscar. Sabe o que a moça falou para ele? Jesus não vai voltar. Aí ele falou assim: como? Jesus não vai voltar, Jesus não pode voltar. Ele ficou sem palavras, eu não estou entendendo, mas a igreja está esperando a volta de Jesus. Ele falou: não, eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus projetos. É uma pessoa que ela está entrelaçada com a terra, e a terra o dominou. Então ele não quer ir para o céu, ele só não quer ir para o inferno. Por isso que eu contei a historinha do Alex. Se você não estiver na cruz, você vai começar a se misturar com as coisas da terra, e daqui a pouco você não vai desejar mais o céu. Não tire os seus olhos da eternidade.
A eternidade é o seu alvo. A eternidade precisa ser o seu alvo. O seu objetivo maior é casar com o seu noivo. A Bíblia diz que nós somos o quê? A noiva de Cristo. Então, irmãos, que noiva que não quer casar? Que noiva que não quer casar? O ano passado eu estive na Argentina e eu entendi um pouco sobre a palavra enamorar. Enamorar, irmãos, para eles, é quando não tem mais jeito, tem que casar. Enamorar é quando agora não tem mais escapatória. Enamorar lá é noivo, só que lá eles levam muito a sério. Então, enamorar, eles disseram, não tem mais como, agora tem que casar. Nós precisamos enamorar de Jesus, desejá-lo mais do que tudo, porque, irmãos, senão nós estamos perdendo tempo. Se eu não desejar casar com Jesus, se eu não desejar a volta de Jesus, irmãos, a igreja só está sendo um ponto de encontro e de alegria para o meu coração, só isso. O objetivo e a finalidade da igreja, sabe, é que você vá para o céu. Foi para isso que Jesus morreu. Irmãos, eu acredito que nós temos sim que viver o melhor dessa terra, e etc, e etc, etc. Mas tudo isso perde quando se diz respeito à eternidade. O seu objetivo maior tem que ser a eternidade. Se não for a eternidade, irmãos, tem alguma coisa errada com você. E aqui eu posso afirmar bem que é com você, não é com a igreja, porque eu conheço muito bem a igreja. O pastor Ricardo falou que eu sou daqui ainda, então eu sou daqui. Então, o que Isaías ouve, irmãos? Ele ouve o grito de Deus pela terra. Quem há de ir por nós? Olha o clamor de Deus, irmãos. Quem será que vai ter coragem de ir por nós, para passar a nossa ideia para frente? Isaías fez o quê? Ele me tocou, ele me resgatou. Eu era um homem de lábios impuros, eu vivia no meio de um povo de impuros lábios, mas ele conseguiu me resgatar. Eu preciso ir lá, eu vou. Irmãos, ele não esperou ser convidado. Não espere ser convidado. Seja o primeiro a fazer alguma coisa pela tua cidade, pelo teu bairro, pelo Brasil, pelas nações da terra. Seja o primeiro, porque essa é a ideia dele. Essa é a ideia dele. Se não for isso, irmãos, nós estamos iguais ao Filipe e a Tomé. O pastor Ricardo fala muito de ter filhos, né? Eu vou começar a falar agora um pouco do projeto. E aí eu sou daqui da igreja, né? Eu sou aqui da igreja. E a minha esposa não está grávida, eu sou operado, eu tenho 3 filhos, meu caçula tem 11 anos. Mas nós estamos indo para Moçambique para sermos pais de 13 meninas. É verdade, daqui a pouquinho a gente vai passar o vídeo. Elas vão morar conosco, ou nós vamos morar com elas, porque elas já estão lá, né? Nós temos um projeto na MCM, que chama Meninas dos Olhos de Deus. Alguém já ouviu falar desse projeto? Amém. Eu já falei algumas vezes aqui. Nós vamos lá agora trabalhar com meninas lá em Moçambique. Quais são as situações, né, delas? São meninas que são órfãos. A situação do Nepal é uma, a situação de Moçambique é outra. A situação do Nepal são meninas que são traficadas e são escravas sexuais. Em Moçambique são meninas que estão em perigo, né, correndo risco de ser abusadas sexualmente, mas a maioria são órfãos, né, ou tem problema de pobreza, tem tudo que você pensar,
Tá? Então nós vamos lá para cuidar dessas meninas. Hoje está em torno de 13, mas já chegou até 22 meninas lá. Tá? E também nós vamos cuidar de um projeto que chama Mudando a História, com 100 crianças. Então, deu certo a sua palavra, o senhor é um bom profeta. Então, tomem cuidado, viu? Vocês aí, tomem cuidado que o pastor é um bom profeta. Nós temos um projeto que chama Mudando a História, já há alguns anos, que nós trabalhamos com crianças diversas, meninos e meninas, e essa semana nós recebemos uma moçambicana, ela está aqui no Brasil, ela faz parte lá do nosso trabalho, e ela falou uma coisa para mim que chamou muito a minha atenção. Eu já fui lá em Nampula, eu conheço a cidade, chama Nampula, fica no norte de Moçambique, mas ela falou assim para mim: pastor, lá no projeto Mudando a História, tem criança, não são todas, mas tem crianças que chegam 5 horas da manhã, com o prato na mão, para esperar a refeição que sai ao meio-dia. 5 horas da manhã, irmãos. Ela fica lá para garantir a sua vaga no almoço, porque é a única refeição que ela tem. Então, eu falei, lá eles chamam o café da manhã de mata-bicho, entendeu? Mata-bicho, não sei porquê, mas chama de mata-bicho. Então, eu falei, eu vou trabalhar para a gente conseguir um mata-bicho para eles. O mata-bicho, só para vocês terem ideia, para 100 crianças, é R$500 por mês. É muitas crianças, então não é uma coisa muito difícil. Isso me chamou muita atenção, porque o Brasil, não sei se você sabe, mas a comida que nós jogamos fora, nós conseguiríamos matar a fome de toda a África. Eu estou falando só do Brasil. A comida que eu e você, comida que nós, os brasileiros, jogamos fora, dava para matar a fome da África. Então, irmãos, quando se tratar de alimento, não desperdice. Não desperdice. Eu sei o que é a fome, eu já vi, eu já fui lá, já pisei, eu sei como é, irmãos, é difícil, sabe? Então, não joga fora não, sabe? Dá um jeito lá, guarda para mais tarde, não desperdice, é pecado, é pecado. Para a gente finalizar, eu vou te mostrar, eu ainda tenho alguns minutinhos, eu gosto de ser bem pontual, o pastor me deu até 15, não é isso, né, pastor? Quer que termine 20? Quer, estourando, ele falou, então o senhor me deu, vou terminar 20 então, tá bom? Vou terminar 20. Tiago, irmãos, 4,17. Primeiro, Tiago 1:27. Diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. 1:27, Tiago 1:27. Tem versões que diz, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. O Tiago 4, diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, isso aqui, irmãos, é um alerta para nós. A Bíblia diz assim, que nós precisamos renovar a nossa mente. Como que se renova a mente? Com informação. Quando você recebe informação, você atualiza a sua mente. Então a sua mente foi renovada.